Olá, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Cafezinho com JA, manhãzinha chuvosa. Vou aproveitar essa manhã para contar um pouquinho da minha história para você. Ó, me acompanha porque você vai se emocionar. Eu nasci no interior das Alagoas em 1974, num povoadozinho chamado Sítio Pajuão, na cidade de Itaquarana, local paupérrimo, onde a escassez era extrema. Aos 8 meses de idade, eu fui acometido pela paralisia infantil, famosa poliomielite, e me trouxe transtornos terríveis porque me privou de estar com os meus irmãos e com a minha família, porque eu fiquei mais de 2 anos internado na capital Maceió. E quando eu retornei para casa, já não conhecia mais ninguém. Sempre trabalhei na agricultura com meu pai, mesmo com as minhas limitações. Eu lembro que com 7 para 8 anos, eu já ia para a roça com ele, capinar mato, preparar a terra para a plantação da lavoura. E fomos nessa até mais ou menos os 9 anos trabalhando na lavoura. Trabalhava, além de trabalhar na lavoura, também trabalhava como vendedor de picolé. Trabalhei também como vendedor de milho na feira. Eu falo que eu sempre fui um empreendedor, porque eu enxergava oportunidades e eu ia lá e fazia, mesmo no meio do caos. E nesse local bateu uma seca extrema, onde nós, por volta dos 8 anos, eu e meus irmãos, passamos por necessidades terríveis de ficar dias sem nenhum tipo de alimento na mesa, não ter um cafezinho para tomar pela manhã. E eu lembro que para improvisar, o meu pai pegava uma semente chamada guando e torrava aquela semente e socava ela num socador de café e botava aquilo para a gente beber. Era terrível, horroroso, mas era o que tinha naquele momento. E chegou um momento que nem isso tinha, porque o que nos sustentava era farinha, café e feijão. E nós não tínhamos mais nada disso. Acabou. Só que a seca foi tão extrema que nós não conseguimos, que meu pai não conseguiu repor os produtos para o outro ano. E aí o que aconteceu? Nós passamos pela pior fome das nossas vidas. Não era fome de um dia ou de ficar sem o café da manhã ou sem almoço. Era fome de ficar o dia todo sem comer. E não um dia só. Ficar 2, 3 dias sem nenhum tipo de alimento. E isso nos causava muita aflição. E a aflição maior era ver meus pais chorando porque queriam fazer alguma coisa para nos alimentar e não conseguia. Quando os parentes ou amigos traziam algum tipo de alimento para nós ficávamos felizes da vida. Então foi uma situação extrema, onde nós passamos por grandes privações, mas isso daí foi um grande motivador também, porque no meio do caos, meu pai teve a coragem de dizer, eu vou sair desse lugar. E ele se movimentou. Eu lembro que teve um dia que ele chegou em casa e falou, meu filho, nós temos uma parente lá no Rio de Janeiro, eu vou ligar para ela. E se ela nos der a oportunidade de ir para lá, nós vamos. E ele ligou. Quando ele ligou para a pessoa que morava aqui, a Terezinha Gonzaga, ele ligou para ela e perguntou se podia vir. Imediatamente ela falou que podia. Eles tinham um sítio na cidade de Itaguaí e meu pai decidiu vir para cá. Foi uma decisão muito rápida. Ele tomou a decisão, ligou para ela e pegou dinheiro emprestado para vir para o Rio de Janeiro. Ele veio primeiro, cuidou da casa, preparou tudo para receber a família lá no sítio onde nós iríamos buscar e depois voltou para buscar a esposa e mais 7 filhos. Chegamos ao Rio em 1988, apenas com a ajuda da dona Terezinha Gonzaga. Que mulher abençoada, que instrumento de Deus nas nossas vidas, como somos gratos por tudo que ela fez na nossa vida. Por toda a minha vida eu não vou conseguir pagar o que ela fez por nós, porque ela foi realmente uma mãezona que nos acolheu com tanto carinho e nos proporcionou oportunidades extraordinárias, porque através dela meu irmão entrou na Nuclep, através dela o outro irmão se tornou professor, depois empreendedor, o outro irmão se formou em administração, eu sou formado em administração, pós-graduado pela FGV. Então eu quero que você entenda que, às vezes, as situações difíceis que nós encaramos, elas são instrumentos para nos movimentar ao centro da vontade de Deus. De vez nós estamos numa situação de conforto muito grande e as situações adversas, elas servem também para isso, para nos tirar da situação de conforto e nos levar a lugares maiores. Deus ele é extraordinário, porque eu falo que Deus enxerga lá na frente o que nós não enxergamos. Portanto, a melhor coisa é você depositar toda a sua história e sua vida nas mãos de Deus. E Deus fez esse mover extraordinário. Deus usou pessoas e Deus mudou a nossa sorte. Eu conheci fome no Nordeste, mas depois que eu botei em pé no Rio de Janeiro, eu nunca mais soube o que foi privações. Dizia assim, tive fome. Eu tenho necessidades, mas não são necessidades básicas, são necessidades do ser humano, que a gente quer de repente ter um celular, ter um carro, ter uma casa. São necessidades, mas que não são as necessidades básicas. Agora imagina você sentir necessidade de tomar um café da manhã e não poder, ou querer almoçar e não poder. E essa é a realidade de muitas famílias em nosso país. Mas o que eu quero dizer para você, família, que independente da situação que você esteja passando, independente do momento que você esteja vivendo, se você tiver coragem, se você depositar toda a confiança em Deus e você mergulhar nos livros, você consegue chegar no topo. Porque depois que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu comecei aos 15 anos a trabalhar
E eu nunca fiquei desempregado. Para dizer que eu nunca fiquei desempregado, eu fiquei desempregado 2 meses quando eu trabalhei em uma multinacional francesa e fui demitido. Somente 2 meses. E logo depois fui para uma multinacional espanhola e estou lá até hoje. E qual é a mensagem que eu quero deixar para você com a minha história? Quando nós passamos por momentos adversos, esses momentos nos tornam resilientes. E a resiliência, ela vai nos dar essa capacidade de superar todos os obstáculos da nossa vida. Hoje, para mim, é muito mais fácil vencer um sujeito que foi acometido por poliomielite aos 8 meses de idade, de uma família paupérrima, passou fome extrema e chegou aonde cheguei só pela graça de Deus e com muita resiliência. Você se torna forte. As situações adversas, quando não te destrói, te torna forte. Então, olha para a situação que você está vivendo e enxergue que dentro de você há uma força sobrenatural que pode te levar ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Nunca desista porque está difícil. Sempre há uma oportunidade para virar o jogo. Independente dos percalços que eu tive lá atrás, eu me alegro quando eu olho para trás e digo, caramba, eu saí do sítio Pajuão, mas já cheguei a Paris. Já cheguei lá em frente à Torre Eiffel e vibrei. Por quê? Porque grandes coisas o Senhor fez por mim. Se Ele fez por mim, também vai fazer por você. Que Deus te abençoe. Isso é só um pouquinho da minha história. Depois eu te conto mais a respeito. Que Deus te abençoe, toma um cafezinho com JA e que esse dia seja extraordinário para você. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e passa a mensagem para frente.